Bom dia, meus queridos. Dando continuidade às nossas reflexões com base no texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, eu quero ler mais 3 versos, que são os de número 15, 16 e 17, onde assim está registrado. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações. Não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Meu querido, minha querida, o resumo de tudo o que eu tenho dito até o momento é o seguinte: nós não podemos pensar que a nossa vida diária está desconectada do nosso culto que prestamos a Deus. Não podemos participar de um determinado culto ou missa pensando que as nossas falas, os nossos gestos e as nossas atitudes nos demais dias e horas da semana não têm a ver com o que estamos fazendo ali no templo. Como temos visto, o profeta Isaías denunciou a postura dos seus conterrâneos que davam muito valor às festas religiosas, às luas novas, aos sábados, às convocações das congregações, enfim. Eles prestigiavam e gostavam de participar de tudo aquilo que constava do calendário religioso, sendo que em tais ajuntamentos eles faziam as suas orações, levantavam as suas mãos diante de Deus, ofereciam incenso, reclinavam-se diante dele, dedicavam as suas ofertas, apresentavam sacrifícios, mas no dia a dia eles demonstravam uma disposição incrível para praticar o mal, cometer injustiças e tolerar a opressão. Por causa disto, é que Deus lançou este protesto por intermédio do profeta Isaías. E o protesto divino era no sentido de que não estava havendo coerência entre a profissão de fé e a vida cotidiana daquelas pessoas. No que dizia respeito ao culto prestado a Deus, naquele que se processa na esfera da religiosidade, eles pareciam dignos de receber os melhores elogios. No dia a dia, porém, naquela expressão de adoração e honra a Deus, que deveria ser evidenciada na relação pessoal com o próprio Deus e com o próximo, era bem diferente. Eles cometiam muitas injustiças e, portanto, mostravam-se reprováveis. Meu querido, minha querida, a verdade que não pode ser ignorada é que não existe a menor possibilidade de conciliar a prestação do culto a Deus com uma vida de pecados. Estas duas realidades são extremamente incompatíveis entre si. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado lugar, num determinado dia e hora, se durante a semana infernizamos a vida do nosso cônjuge, por exemplo. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado dia, hora e lugar, se estamos ocultando uma vida cheia de mentiras. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado dia, hora e lugar, se no dia a dia nos revelamos pessoas invejosas ou arrogantes. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado dia, hora e lugar, se no dia a dia continuamos trapaceando nos nossos negócios. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado dia, hora e lugar, se a mesma língua que utilizamos para entoar louvores a Deus está sendo utilizada nos demais dias da semana para falarmos mal, para fofocar, para ferir outras pessoas. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado dia, hora e lugar, se nos demais dias, horas e lugares visitamos sites de pornografia ou assistimos programas desta natureza na TV a cabo
pois estamos tomados de lascívia. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado dia, hora e lugar, se somos incapazes de perdoar pessoas que nos ofenderam, se vivemos carregados de rancor, de ressentimentos e de mágoas. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado dia, hora e lugar, se não honramos aos nossos pais com palavras e com atitudes. Não existe possibilidade alguma de prestarmos culto verdadeiro a Deus num determinado dia, hora e lugar, se paralelamente estamos vivendo relacionamentos ilícitos, nos prostituindo no namoro ou mesmo adulterando, traindo assim os nossos parceiros, cônjuges, familiares e até mesmo os nossos próprios valores. Eu poderia sugerir outras situações mais, para esclarecer aquilo que eu estou falando. Porém, eu creio não ser necessário. Lembro que nesses versos 15, 16 e 17, o profeta, falando em nome de Deus, denunciou atitudes como estas, pois ele apontou para o fato de aquelas pessoas estarem com as suas mãos cheias de sangue. Tinham desaprendido de fazer o bem e já não buscavam a justiça. Não se importavam com os oprimidos, não se dispunham a ajudá-los, não defendiam a causa dos órfãos, nem lutavam pelo direito das viúvas. Enfim, ninguém se importava mais de forma genuína com ninguém. As pessoas estavam ensimesmadas, tomadas de egoísmo e carentes de amor, mas achavam que podiam agradar a Deus com os seus rituais religiosos. No entanto, enganavam-se. Meu querido e minha querida, reflita a respeito destas verdades e também da verdade que o Senhor mesmo declarou no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, abro aspas. São estas as palavras de Deus. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fecho aspas. Vamos orar? Pai amado, livra-nos de tentarmos fazer como aquelas pessoas para as quais o profeta Isaías falou no passado, de estarmos de alguma forma tentando negociar com o Senhor virtudes por ritos religiosos. Nos achegarmos a Ti para prestarmos culto, levantarmos as nossas mãos, fazermos orações, entregarmos as nossas ofertas, fazermos promessas, enfim. Nos reclinarmos diante do Senhor num determinado dia da semana ou em alguns determinados dias, porém, no nosso viver diário, estamos desconectados com essa verdade, fazendo coisas escusas, coisas que não te agradam, coisas que machucam outras pessoas, coisas que, na verdade, são atos grosseiros até, pecaminosos, contra o Senhor e contra pessoas à nossa volta, muitas vezes contra pessoas que nós amamos e que estão muito próximas de nós. Livra-nos, Senhor Deus, da falsa religião. Livra-nos, Senhor Deus, de sermos hipócritas. Faz-nos, Senhor Deus, prestarmos culto genuíno a Ti. Que as nossas orações correspondam à dinâmica da nossa vida. Que as nossas entregas nos momentos de culto sejam iguais às entregas que fazemos no nosso viver diário. E que tudo isso redunde para a Tua glória e que nós sejamos pessoas verdadeiras, porque nós vamos Te achar quando nós Te buscarmos com todo o nosso coração. E não apenas em algum momento do nosso dia, no horário da semana, e tampouco de maneira frívola, que possamos viver o tempo todo conectados contigo e vivendo uma intimidade profunda. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.